pela polícia do estado de São Paulo. Tem dois casos muito graves que, inclusive, já foram criticados pelo próprio governador do estado de São Paulo. O primeiro caso é um homem de 26 anos que foi morto com um tiro pelas costas, disparados por um policial militar de folga. A gente está vendo aí nesse momento as imagens. Ele estava no supermercado quando ele roubou produtos de limpeza no Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo. Isso aconteceu no dia 3 de novembro. As imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Exatamente nisso, ali, ó. E o policial vai, ele tá de folga, e sai dando tiro nas costas, pelas costas dele. O homem morto foi identificado como Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos. Momentos antes de ser baleado, ele tinha furtado esses produtos de limpeza do local. Ele pegou 4 pacotes de sabão e fugiu correndo pela porta da loja. Acabou escorregando na hora de sair. E aí, esse policial militar chamado Vinícius de Lima Brito, que estava fardado, que não estava fardado, como a gente vê aí, estava de uma calça jeans e uma camisa preta, ele atirou diversas vezes pelas costas do homem. Ele afirmou em depoimento que agiu em legítima defesa. A perícia no local encontrou 11 ferimentos no corpo de Gabriel Soares, incluindo o rosto e o tórax. Foram vários tiros disparados contra ele. Um funcionário do mercado disse que o homem já tinha estado no local mais cedo e furtado caixas de café e bolacha. Estamos trazendo aqui a história da violência policial em São Paulo e esse caso muito forte que aconteceu no supermercado aqui em São Paulo. Um policial de folga dá vários tiros num homem que rouba produto de limpeza. Tem um outro vídeo mostrando uma outra violência policial que aconteceu em outro ponto da cidade de São Paulo, na cidade Ademar. E esse caso mostra um policial militar jogando um homem do alto de uma ponte na zona sul de São Paulo. As imagens teriam sido registradas na madrugada de ontem. Elas mostram um grupo de policiais militares e um outro policial chegando logo depois. Ele segura um homem que vestia uma camisa azul que acaba sendo arremessado da ponte. Não há informações sobre a identidade e o estado de saúde do homem que foi jogado no rio. Ele teria sido perseguido pelos policiais. Essas são duas imagens sobre a atuação da Polícia de São Paulo, que tem o comando do governador Tarcísio de Freitas. O governador se pronunciou há pouco pelas redes sociais, foi a primeira fala do governador a respeito desses dois episódios. E diz o governador Tarcísio: a Polícia de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. O policial está na rua para enfrentar o crime e para fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses são casos que serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas em breve. Que providências devem ser essas, Josias? Essa resposta do governador Tarcísio de Freitas, que chega depois dessas imagens se alastrarem pelas redes sociais, elas são suficientes? Não, não são. A gente já comentou aqui dias atrás, Fabíola, que o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, eles precisam passar do declaratório, do falatório, do lero-lero, para atitudes concretas, né? Porque até aqui ambos vinham avalizando a truculência policial, né? Há declarações do Tarcísio de Freitas muito eloquentes nessa direção, né? E ele disse certa vez que a polícia de São Paulo não tem bandido, faz um trabalho correto, quando tem excesso, esse excesso será punido exemplarmente, porque nós não vamos tolerar desvios. Depois levaram os casos de excessos flagrantes, com demonstrações levadas à corregedoria, foram levadas à ONU, e ele falou, pode ir para o... pode fazer o que bem entender, pode ir para a ONU, Liga da Justiça, raio que o parta, eu não estou nem aí, disse ele. Esse tipo de declaração, evidentemente, estimula o vale-tudo policial, né? E é preciso que essa legislação, Fabiola, que permite
esse lero-lero, segundo o qual serão abertos procedimentos, não está mais na rua, saiu, agora está cumprindo procedimentos administrativos até que a investigação se conclua. Essa punição exemplar que o Tarcísio, vez por outra, menciona, essa intolerância com desvio, ela nunca se confirma. Nunca você. Agora mesmo estão dizendo, vamos abrir os procedimentos. Isso já aconteceu em episódios anteriores, mas você nunca tem, dali a algum mês, um mês, 2 meses, uma consequência prática. Olha, aquele caso que nós abrimos o procedimento, ele foi demitido, foi afastado a bem do serviço público, foi exonerado. Não, isso nunca aparece. Então, os procedimentos sempre resultam em acobertamento. E polícia não se confunde, evidentemente, com a barbárie do bandido. O policial é pago pelo contribuinte para representar a sociedade, e a sociedade não quer ser representada por bandido. E aqui nós estamos diante de 2 casos de assassinato. O sujeito rouba 3 produtos de limpeza e um policial à paisana, de folga, saca o revólver e atira pelas costas. Se ele quer intervir, ele que prendesse o personagem, que perseguisse até conseguir alcançá-lo. Agora, atirar covardemente pelas costas, quem é que dá licença a alguém para matar o outro assim, dessa maneira? O PM, esse fardado, supostamente em horário de trabalho, joga o cidadão do viaduto. E há uma cena subsequente, e o personagem que foi lançado do viaduto abaixo, ele estava com uma camisa azul, e depois há uma cena, a filmagem prossegue, e há uma pessoa boiando com uma camisa azul. Então, é preciso que a investigação seja feita, mas há um pressuposto ou um indício de que a pessoa que foi lançada da ponte morreu, né? Então, isso não orna, Fabíola, com a atividade policial. Esse lero-lero, depois de estimular a barbárie, o governador agora deu para dar declarações mais ajustadas e tal, mas é preciso que a legislação se aperfeiçoe, Fabíola, porque em qualquer atividade, quando você tem um desvio tão flagrante, a pessoa é afastada. Se você está trabalhando numa organização jornalística e difunde diariamente mentiras, você não está exercendo a sua atividade adequadamente. E você será demitido, será afastado sumariamente, porque o jornalista não tem a atribuição de mentir. Ao contrário, deve divulgar fatos, né? Aqui nós temos policiais que estão matando pessoas. Não foram contratados para isso, não recebem do contribuinte para isso. Deveriam ser afastados liminarmente, afastados por justa causa. Mas não, abre-se o procedimento, mas nunca vem a notícia subsequente. Olha, foi punido, foi afastado. Então, é preciso ajustar a realidade aos fatos, Fabíola. É muito grave, né? Quando a gente vê uma situação como essa, a pessoa sendo baleada pelas costas. E nesse outro caso, que é justamente a imagem, se a gente puder colocar novamente, a imagem da ponte, essa daí exatamente, no qual o homem é jogado de uma ponte. E o próprio governador diz isso, né? Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Outras providências serão tomadas em breve. Só que as coisas vêm acontecendo já há bastante tempo, né, ô Sakamoto? A gente não vê isso sendo reduzido. Como é que você analisa a atuação da Polícia de São Paulo, a resposta do governador, ele dá essa dura publicamente, mas e na prática? Fabiola, quem diria, né, que 2 anos de incentivo a uma política de letalidade policial por parte do governo de São Paulo levaria policiais a matarem indiscriminadamente? Olha só, é claro que o furto, né, essa pena de morte por furto de sabão, essa desova de uma pessoa no meio de uma ação policial, é fruto do não tô nem aí do governador Tarcísio de Freitas, que foi colocado contra a parede, né? Como o José estava comentando,
né, exatamente diante de denúncias a organismos internacionais, diante de denúncias às Nações Unidas sobre o aumento da letalidade policial no estado de São Paulo, eminentemente em operações como Verão e Escudo na Baixada Santista, né? Ninguém está discutindo ninguém está pedindo aqui para lidar com a criminalidade altamente armada, entregando cravos e flores. Não é isso. É claro que, ao mesmo tempo, então, discute-se o quê? A necessidade de inteligência policial, a necessidade de treinamento policial, a necessidade de punição de policiais. Só que nada disso funciona se você tem na cúpula um governador e um secretário de Segurança Pública que incentivam, sim, e tem incentivando, e tem protegendo, e tem defendendo a letalidade policial como ponta de lança de uma política de segurança pública. E aí o que acontece? A pessoa que tá, o soldado que tá lá de folga ou na ativa, ele se sente protegido para fazer o que quiser, inclusive dar 11 tiros em quem estava furtando sabão. Esse policial, ele acaba se colocando sozinho, ele acaba se colocando não apenas como policial, mas também como promotor, como juiz e como uma figura que não faz parte do ordenamento jurídico nacional, que é o executor e o carrasco. Sim, furto de sabão no governo, sob a gestão Tarcísio de Freitas, é punido com morte por parte de policiais sem direito a julgamento. Ah, mas ele roubou. Gente, é sabão. É claro que o policial tem que agir, mas não dessa forma. Não dessa forma. Mas ele agiu dessa forma. E a questão é, toda vez que você tem uma crítica sobre violência nas operações policiais em áreas pobres, a gente tem tido o quê? O secretário de Segurança Pública e o governador defendendo a polícia sem questionamento. A gente teve por exemplo, acabou de morrer o garoto Ryan lá em Santos, né, com um tiro no abdômen, com as tripas de fora. Ai, que violento! Violento é a morte do menino, não é a descrição da morte. E aí morreu depois de 9 meses do pai do Ryan, que usava muletas, ter sido morto durante uma operação também, como um erro, né, como um dano colateral. Né? Então o que acontece? É diferente. Quando morreu o estudante agora, e aí que tá, isso acontece em bairro pobre, à torta e direito toda hora. Aí o que aconteceu agora foi o quê? Aconteceu um estudante de medicina de uma família rica, filho de professores da USP e médicos, que também morreu com um tiro, mostrando uma inapetência policial para poder dominar a pessoa e poder levar preso. E ele morreu com um tiro. Aí sim, rolou uma comoção na classe média e na classe alta, afinal de contas. E aí, com toda a solidariedade, a gente entrevistou o pai aqui, foi muito triste, né? Mas ele mesmo coloca, ele falou, que tipo de política policial é essa? É a política que mata primeiro e pergunta depois. E essa política está sendo sistematicamente incentivada por esse comportamento. Câmeras em fardas, vamos enfraquecer a política, né? Treinamento, vamos enfraquecer a política. Punição, vamos enfraquecer a política. Olha a tranquilidade que o cara tava, que o policial tava quando houve essa morte. Ninguém aqui está criticando o trabalho dos policiais. Os policiais morrem muitas vezes para defender a vida das pessoas. Os policiais têm uma vida difícil, ganham pouco, sabe? Tipo, são maltratados muitas vezes pela própria população que eles querem defender. Mas esse tipo de coisa não só é inaceitável, como isso é fruto. Isso aqui não é o que o governador está falando, não é, desculpa terminar isso aqui com isso. Não é distorção da curva normal, não é exceção. Isso aqui está se transformando numa triste regra. E está se transformando em triste regra, e o governador não culpe os policiais. É tipo, perceba o que o senhor está falando ou o que o seu secretário de Segurança Pública está fazendo. Essa política de mortes, que talvez vise uma política eleitoral em 2026, está gerando no estado de São Paulo a sensação de que a população tem que ter tanto medo de bandido quanto medo da polícia. Vai chegando agora aqui no nosso All News, a nossa colunista Raquel Landim, que também está analisando esse caso, tem também informações para a gente. Porque a gente viu aí a resposta do governador Tarcísio de Freitas, muito incomodado com a atuação dos policiais que fizeram isso, e diz que novas medidas serão tomadas. Foi o que ele prometeu há pouco nas redes sociais. Que medidas devem ser essas, hein, Raquel? Bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia. Oi, Josias. Oi, Léo, bom dia. Fabiola, eu ainda não sei que medidas serão tomadas. O que os aliados do governador estão me falando é que ele está muito incomodado,
e que existem um conjunto de providências sendo preparadas. Existe uma percepção dentro da gestão Tarcísio de Freitas hoje que é preciso corrigir a rota. E aí não estou falando da polícia, da rota em si, estou falando da rota mesmo, do rumo dentro da PM. A percepção que existe hoje dentro da gestão Tarcísio de Freitas é que eles estão fazendo um combate cada vez mais forte, estruturado ao crime organizado, ao PCC, com ações cada vez mais veementes mesmo, mas que isso está sendo manchado por essas ocorrências. Então, está tendo realmente uma mudança de estrutura, de comunicação, como o José estava falando. A gente pode perceber as declarações do Derrite e as declarações do próprio governador Tarcísio de Freitas mudando de tom claramente, né? O governador sempre fazia acenos à direita quando ele falava de segurança pública, sempre numa defesa muito veemente dos policiais. Eu acho que isso não mudou, ele continua numa defesa das corporações, da corporação, da Polícia Militar, mas agora existe uma percepção, e aí um pouco do lado político, que isso está batendo muito na imagem dele e na imagem do trabalho da corporação. Então, agora, todo o discurso que está vindo, tanto do Derrite quanto dele, é que desvios de conduta não serão tolerados. A gente percebe a nuance também do discurso, né? Não é um discurso de que isso é a PM, não é a PM de São Paulo. O discurso deles é que existem desvios de conduta de alguns policiais, em que eles vão tratar de uma forma veemente isso, que vão expulsar. O que a gente vai precisar fazer é ver se esse discurso vai virar em realidade, né? Desde o caso do filho do médico, já veio ali a instauração de um inquérito criminal, onde os policiais ali foram acusados de homicídio doloso. Agora, o que a gente está vendo nesses outros dois casos, você teve um afastamento, eles estão prometendo que vai ser rápido, que eles não vão ficar ali muito tempo em serviço administrativo, os policiais que jogaram o sujeito da ponte. Agora a gente precisa ver se isso realmente vai se transformar em realidade. Mas existe uma preocupação dentro da gestão e um incômodo forte do governador, me dizem aliados dele, com o que ele acha que está sendo assim, uma mancha no que ele quer colocar para a segurança pública. Porque ele quer se colocar como um governador que combate o crime organizado, que enfrenta o PCC de frente, que está fazendo todas essas operações de combate ao PCC, e enxerga essa violência policial que vai aumentando como uma mancha na gestão e na imagem dele. Importante isso que você está trazendo, né, Raquel? Porque uma coisa que seria muito incômoda era se o